Copa América confirmada pelo presidente Bolsonaro gera desconforto e preocupação entre jogadores e profissionais da saúde. A CPI da Covid entra em nova fase e inclui segundo depoimento dos convocados. Como agem as milícias no Rio de Janeiro? O prédio que desabou em Rio Verde tinha ocupação irregular numa região controlada por milicianos. E a parada cultural é com o cantor, compositor e artista plástico Paulo Perdigão. Eu sou Emília Bisotto e estamos no ar. Central do Brasil. A CPI da Covid se encaminha para uma nova fase de depoimentos. O novo cronograma prevê reconvocações. Uma delas é a do ministro Marcelo Queiroga. O avanço das investigações não esconde as iniciativas de senadores aliados ao presidente de usar temas como a cloroquina para ofuscar tópicos mais incômodos ao governo. Confira a reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. Principal aposta do governo Bolsonaro no combate à pandemia, o tema do tratamento precoce da Covid-19 com medicamentos ineficazes pode estar servindo como uma espécie de cortina de fumaça nas sessões da CPI no Senado. A médica Luana Araújo fez o diagnóstico desse tipo de debate. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Especialistas em saúde acreditam que, na verdade, senadores mais alinhados ao presidente Bolsonaro têm insistido neste falso dilema científico para blindar o governo de questionamentos mais comprometedores, como avalia o médico Gerson Salvador. Não existe dissenso na comunidade científica em relação à inefetividade da cloroquina para a Covid-19. Neste momento, a cloroquina ela faz parte de um pacote anticientífico que visa desacreditar a ciência no geral, né? Esse pacote inclui desacreditar as vacinas, inclui incentivar as pessoas a circularem para adquirir a chamada imunidade de rebanho. No lugar do debate sobre a cloroquina, especialistas acreditam que o foco das investigações deveria ser a existência do gabinete paralelo, no frágil sistema de testagem, na aplicação dos recursos públicos na saúde e no atraso da compra das vacinas. A professora da UFRJ, Lígia Bahia, critica o conteúdo dos questionamentos feitos pelos senadores. Eu acho que tem ali umas dificuldades grandes, né? Claro, é um ambiente político, né? Tem ali seus posicionamentos políticos e tal, mas, de fato, para nós que somos assim, mais pesquisadores, etc., dá uma sensação de perguntas assim, ao Léo, né? Ou de posicionamentos ao Léo também, né? Esta semana, a CPI deve avaliar a necessidade de um novo depoimento do ex-ministro Pazuello e convocar o deputado federal Osmar Terra para explicar o funcionamento do grupo paralelo que orientava o presidente com opiniões contra a vacina e a favor da cloroquina. Copa América confirmada pelo presidente Bolsonaro gera desconforto entre os jogadores de futebol. Os atletas demonstram resistência para participarem do torneio e devem se posicionar oficialmente nesta terça-feira, dia 8. Além disso, cidades escolhidas para sediar o evento têm percentual de vacinação abaixo de 15%, o que preocupa profissionais da saúde. Confira nos Trilhos do Brasil com Nayá Tawani. Trilhos do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, que confirmou quase de imediato a realização da Copa América 2021 no Brasil, também já anunciou as 5 cidades sedes que poderão abrigar o torneio. São elas Cuiabá, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. Porém, nenhuma delas possui nem mesmo 15% dos habitantes imunizados com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Soraya Souza é enfermeira em Cuiabá, onde o vírus já matou mais de 3.000 pessoas. Ela se opõe à realização da Copa em um dos piores momentos enfrentados pelos brasileiros.
Isso é um fator preocupante, lembrando que alguns jogadores receberam recentemente a primeira dose e esse fluxo de pessoas entre aeroportos, no aeroporto de Cuiabá, hotéis, isso tudo realmente é muito preocupante nessa pandemia e com a variante que nós estamos aí, a nível de Brasil, circulando. O Brasil é o terceiro país do mundo em casos confirmados e o segundo em mortes, com quase 480 mil vítimas do vírus. Bolsonaro atuou com agilidade para confirmar a realização do torneio, enquanto andou no sentido oposto para comprar vacinas contra a Covid-19, que, de acordo com depoimentos da CPI da Covid, seu governo recusou mais de 11 ofertas para compras do imunizante. Charles Nascimento, que mora em Brasília, cidade que já soma quase 9 mil mortes, expõe que a prioridade do presidente deveria ser de combater a pandemia. O torneio pode causar uma sensação de normalidade nas pessoas, mesmo com o país beirando 500 mil de mortos pela Covid. Tanto os jogos como o tempo que a grande mídia disponibilizará para falar do evento fará com que o assunto da pandemia seja deixado em segundo plano, fazendo assim com que as pessoas esqueçam por um tempo o estado de calamidade que estamos inseridos hoje. Em nota, a Conmebol, entidade organizadora da Copa América, autorizou as seleções a ficarem hospedadas nos próprios países durante a competição. Neste domingo, organizações populares fizeram uma ação simbólica de protesto em frente ao Estádio Nacional de Brasília. Nosso comentarista Stedley fez uma análise sobre a condução e a estratégia usada pelo presidente Jair Bolsonaro na tentativa de se manter no poder e disputar as eleições de 2022. Confira. Embarque imediato. Depois de ter sido rejeitado por 9 legendas, Jair Bolsonaro finalmente encontrou o partido por onde irá disputar a reeleição. Formalmente, deverá concorrer pelo Nanico Patriota, mas na prática será pelo Partido Militar, um partido que não disputa eleições, que não tem registro no TSE, mas que ocupa vários ministérios e que conta com mais de 6 mil militares em cargos de confiança no Executivo. Alguns, como o próprio Bolsonaro, recebendo salários acima do teto constitucional. E para manter essa doce vida de picanha e cervejas, que o general Paulo Sérgio e outros 14 generais decidiram acreditar na lorota de que o ato em que o general Pazuello feriu o Estatuto Militar como general da ativa não era um ato político. Em uma tacada, Bolsonaro blindou seu general de estimação, que deverá ser esquecido também pela CPI, e mostrou quem é que manda de verdade no Exército Brasileiro. Para quem acha que 2022 será um passeio que já está decidido, aí está o recado. O Exército, a maior fábrica de cloroquina do mundo, vai continuar do lado do seu capitão. Na última quinta-feira, dia 3, um prédio regular desabou durante a madrugada na comunidade de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Pai e filha morreram e 4 pessoas ficaram feridas. Com a tragédia, o tema da milícia ganhou destaque. O pesquisador Bruno Paes Manso é o convidado do quadro de entrevistas de hoje e nos contou sobre a atuação desses grupos que têm poder econômico, político e armado. A entrevista é de Aline Antunes. Entrevista Central. Hoje nós vamos conversar com o jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso. Vamos falar sobre a atuação da milícia no Rio de Janeiro. Bruno, muito bem-vindo ao programa. No dia 3 de junho, um prédio desabou na comunidade Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixando pai e filha mortos e 4 pessoas feridas. A tragédia colocou luz sobre os negócios da milícia que domina o bairro. Como é a atuação da milícia de Rio das Pedras no mercado imobiliário e como começou esse esquema? As milícias começaram mais fortemente nos anos 2000, né, Alice? Mas em Rio das Pedras, esse desenvolvimento e essa urbanização do bairro, que começou nos anos 60, já é forte desde sempre, porque a associação de moradores tem um poder muito grande no loteamento e na organização dos terrenos. A partir dos anos 90, essa associação é tomada por policiais. E além do poder econômico, eles passam a ter um poder político e um poder armado muito forte, né? Quando tem a CPI das milícias,
e as principais lideranças são presas, esse novo grupo eles passam a investir no mercado imobiliário, principalmente no loteamento em musema, construção de condomínios de classe média. Como você avalia o comportamento da Prefeitura do Rio e da Assembleia Legislativa diante do esquema de moradias populares? É uma dificuldade que existe em todas as cidades, né? Aqui em São Paulo é a mesma coisa, no Rio também. Esses grandes processos de urbanização sempre foram muito problemáticos. Então esse é um dos grandes desafios das grandes cidades, né? Só que lá no Rio isso começou a ser explorado e empoderar grupos armados ligados a paramilitares, né? Que passaram haver um grande filão de mercado para aproveitar e ampliar seus lucros e seu poder político, porque quanto mais gente mora nesses lugares, mais votos eles têm. Então foi uma brecha de mercado que eles aproveitaram, que existe em outras cidades, mas no Rio acabou desenvolvendo por esse lado. O prefeito Eduardo Paes, que já ocupou o posto por 2 mandatos, disse agora que a presença dos criminosos não impedirá o trabalho da sua gestão. Você acredita que o prefeito mudará a relação com as milícias? Eu acho que é a única saída política do Rio para políticos comprometidos com o Estado de Direito. E, na verdade, hoje quem manda no Rio é a polícia, né? As milícias têm um poder muito forte com a fragilização das instituições. Então, os próprios políticos que em algum momento foram coniventes com esses grupos estão percebendo que eles perderam o controle. E para retomar a institucionalidade do Rio, é necessário uma espécie de um pacto, que ainda está engatinhando, né? É necessário a próxima eleição, governo do Estado, novas alianças. Mas eu não duvido da vontade, porque realmente o Rio está numa situação muito problemática e mesmo alguém que já foi conivente em algum momento está percebendo que é necessário reagir, né? E as milícias estão avançando desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro? Sim, elas estão fortes, né? Não só as milícias, mas uma das sementes desses grupos milicianos é o descontrole da polícia por parte dos governos. Então você vê no Recife, na manifestação, que foi o caso muito emblemático, mas já houve outros, né? Do motim ocorrido no Ceará. Você tem esses grupos não querendo ser controlados pelo Estado de Direito e pelo governo democrático e político, né? Isso acirrado por um presidente cuja ideologia é milicianista, né? Esse desmando, esse governo que a gente espera e imagina por ser antidemocrático, explicitamente antidemocrático e desmoralizar as instituições que sejam um pesadelo passageiro, ele fomenta essa ideia antilegalista de impor sua vontade pela força e seu poder pela força. E como o Estado pode retomar o controle dos territórios dessa articulação de associações de bairro, policiais corruptos, máfia do transporte, monopólio do fornecimento de serviços públicos e jogo do bicho, com representantes na Prefeitura e na Assembleia Legislativa? Eu acho que é necessário haver um pacto político de pessoas compromissadas com as instituições e perceber que esses 30 anos de guerra fortaleceu os grupos paramilitares que hoje estão enriquecendo com a violência policial. Então é necessário retomar pactos políticos para fortalecer as instituições, levar democracia para esses territórios, levar Estado de Direito para esses territórios, prender os homicidas desses territórios, focar nos lugares com muito homicídios. E lugares com muito homicídios são lugares com tiranos armados tentando mandar e ficar rico nesses territórios. E eu acho que a prioridade política é libertar esses territórios das tiranias. Chacina do Jacarezinho completa 1 mês. A ação policial considerada a mais letal nos últimos 15 anos no Rio de Janeiro teve saldo de quase 30 mortos, 3 presos e uma comunidade traumatizada. O massacre aconteceu há exatos 30 dias e está ainda sem respostas. Moradores da comunidade participaram de ato simbólico contra o ocorrido e reforçaram a insatisfação com o governo. Registro aqui a nossa solidariedade à comunidade do Jacarezinho e familiares. O Central do Brasil fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.